Aleluia. Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos um pouquinho na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, até o versículo 47. Estamos alegres por estarmos aqui, por mais uma rica oportunidade de estarmos adorando e bendizendo o nome do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor já tem falado conosco. E não vai ser diferente. Mais uma vez o Senhor irá falar conosco. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. O título é A União dos Cristãos. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir do pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor, a igreja acrescentavam aqueles que haviam de se salvar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto sobre uma igreja sem dúvida avivada, uma igreja sem dúvida que marcou, porque uma igreja que viera do avivamento, uma igreja que viera de uma experiência gloriosa com o Espírito Santo. E esta igreja, ela nos traz muitas lições. Uma delas é a união, porque depois que o Espírito Santo desceu e eles receberam a promessa do Espírito Santo, eles se uniram de uma forma tão que, como diz o texto, eles tinham tudo em comum. Eles oravam juntos, eles estavam sempre juntos. E meditando nesses versículos, eu comecei a meditar em algo muito interessante, em alguns elementos para que uma igreja se identifique como uma igreja avivada. Porque o avivamento é algo muito falado, muito buscado, muito procurado. Infelizmente, no tempo que nós estamos vivendo de crise, parece que o avivamento já não está sendo mais buscado. Parece que o avivamento não está sendo mais pregado como nós vimos pregando. E no momento que nós mais precisamos do avivamento, muitas vezes nós encontramos no estado dormente. No estado de espera, vamos ver como é que é, vamos ver como vai ficar. Mas eu creio, irmão, que a igreja que ora, a igreja que é avivada, ela não espera acontecer. Ela faz acontecer diante da presença e do poder do Espírito Santo. Irmãos, esses irmãos estavam vindo de um acontecimento que para eles marcaram, porque Jesus caminhava com eles, Jesus estava sempre com eles. De repente, a palavra do Senhor se cumpre e Jesus é crucificado. Então, eles perderam a ausência ali física de Jesus. Isso trouxe um abalo muito grande. Mas ao invés da igreja se dispersar, ao invés da igreja parar, ao invés da igreja travar, ela fez o contrário. No capítulo 1 de Atos Apóstolos, versículo 14, diz assim, que eles perseveraram unanimemente em oração. Então eu entendo, irmãos, que na época, no tempo de crise, no tempo da diversidade, a melhor saída para a igreja é orar. A melhor saída, a melhor estratégia para a igreja é orar.
Pois a igreja que não ora, ela está fadada a entrar numa falência espiritual. Porque a oração justamente fala de uma intimidade com o Criador. Então, se você não ora, se você não tem um diálogo, porém você também não vai ter uma intimidade com o Criador. E aí começa a ficar preocupante, irmãos, porque a oração muitas vezes não tem lugar no nosso culto. A oração muitas vezes não tem lugar na nossa liturgia do culto. Muitas vezes nós não demos um ênfase para a oração. E é aí que nós somos então uma geração fraca, porque a igreja que não ora, ela é uma geração fraca. Não tem uma estratégia melhor do que orar, irmãos. E eles estavam orando porque havia uma promessa que o Espírito Santo vinha para estar com eles. Então eles abraçaram a promessa e foram orar. E a Bíblia diz, no Atos capítulo 2, que eles estavam orando, reunidos. E a Bíblia diz que veio um som como de um vento impetuoso, invadiu toda a casa e eles foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em novas línguas. Aqueles que falavam em nação que não tinham conhecimento, mas eles falavam. Porque além de avivar, o Espírito Santo tinha um objetivo. Era que o Evangelho fosse esparramado, divulgado entre todas as nações. Aleluias. Então, irmãos, baseado nesse texto, que diz assim, no capítulo 2, versículo 42, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Naquilo que os apóstolos ensinavam, eles permaneceram. A Bíblia diz que haveria tempo que os homens teriam comichão nos ouvidos, porque não suportariam a sã doutrina. Aleluias. E muitas vezes a sã doutrina não nos agrada, porque nós somos uma geração que nós estamos acostumados, muitas vezes com a teologia da prosperidade, muitas vezes com os milagres, com os sinais, mas na verdade a genuína palavra de Deus, que nos faz vencer no momento da adversidade, muitas vezes nós não temos ela no coração. E eu peguei isso para mim. E eu comecei a catalogar aqui alguns elementos que é necessário para uma igreja que é avivada. E o primeiro dele é a oração. É na oração que nós chegamos pertinho de Deus. Oxalá se a nação estivesse em oração. Oxalá se nós estivéssemos num clamor unânimes para que o Senhor nos ajudasse nesse período de pandemia. Eu tenho a certeza, eu tenho a convicção do que eu estou falando. Nós estaríamos melhor. Nós estaríamos melhor. Talvez as baixas que aconteceu, talvez teriam sido menores. Porque a igreja que ora, ela também é a igreja que é vitoriosa. E há poder na oração, irmãos. Nós somos treinados e vimos isso, que através da oração muitos deixaram a UTI. Através da oração muitos que estavam com a vida condenada, o médico já tinha decretado a falência, mas a igreja orando, intercedendo, o Senhor foi lá e mudou a situação. Aleluias. A oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz assim, orai sem cessar. Não adianta você orar somente até receber a tua vitória. Tem gente que ora até receber a vitória. Recebeu a vitória, sossega. Para que nós vamos orar? Se nós temos o tabernáculo abençoado, temos tudo de bom, não precisa mais orar, engano seu. Porque tudo isso aqui vai ficar, irmãos. Hoje não está servindo para nada. Existem templos enormes fechados. E aí o Espírito Santo pergunta, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está? Será que você depende de estar numa quatro paredes? Você depende de estar num lugar para continuar sendo cristão? Deus está nos preparando para um tempo que está por vir, irmãos. Um tempo terrível, por que não dizer um tempo de apocalipse? Talvez muitas vezes nós vamos ter que adorar a Deus escondidos. Talvez nós não vamos ter mais oportunidade de fazer festa, fazer congressos, lotar ginásios. E a igreja continua dormindo.
criança despreocupada. Porque a criança, ela dorme, mas despreocupada. Ela demora a pegar no sono, mas quando pega no sono, vai embora. Você não, você tem compromisso, então você dorme meio assim, põe lá o despertador, sabe que você tem que trabalhar, você tem hora, tem coisas para cumprir. Então eu vejo a igreja hoje dormindo como uma criança despreocupada. Eu venho aqui como profeta dizer: desperta, igreja, é tempo de nós despertarmos, é tempo de nós descermos na oração e clamar ao Senhor com toda a nossa força. É tempo de nós esquecermos um pouco de nós e começamos a pedir para o coletivo, para que o Senhor venha nos encher da tua graça. Em Mateus capítulo 21, verso 22 diz assim: e tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Pede, irmão, mas pede crendo que Deus vai nos dar. E um detalhe, irmãos, o avivamento, ele veio para marcar. Não existe avivamento se ele não trazer transformação. Aquela pessoa que diz que foi avivada e hoje já não é mais. A pessoa que diz que tem, hoje não tem mais. O avivamento é um só, não existe duas unção, não existe dois momentos, é um Espírito Santo só. E esse aí já te pegou, aleluia. Mas você pode perguntar o porquê que eu não estou sentindo. Talvez você não tenha dado lugar. Porque a Bíblia nos orienta: não entristeçais o Espírito Santo. Aleluias. Por outro lado, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele está gemendo com gemidos inexprimíveis, para que nós conseguimos permanecer de pé, conseguimos permanecer na tua presença. Eu creio, Pai querido, que nós estamos assim. O Espírito Santo está intercedendo para a igreja permanecer em pé. Aleluias. Então o Espírito Santo ele traz transformação, modificação, revelação. Aleluias. Infelizmente nós não estamos vendo isso, irmãos. Nós somos um exército que estamos dando a batalha como acabada. Mas assim diz o Senhor: a batalha apenas está começando. O cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem o livramento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Toda arma que for preparada para te derrotar, o Senhor vai pôr para o juízo e vai derrubá-la. Toda ferramenta que está sendo afiada, que está sendo manuseada para tirar você da fé nesta noite aqui, o Senhor está quebrando e está nos dando a vitória. Aleluias. Em Efésios capítulo 6, verso 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, eu oro todos os dias. Nós estamos num propósito de 12 dias, 12 homens. Muitos irmãos não sabem, mas o Espírito Santo nos incomodou para esse pequeno mover. Mas é das coisas pequenas que o Senhor faz coisas grandes. Precisa alguém estar de pé, alguém precisa ouvir a trombeta tocar, e a trombeta tem tocado em nosso meio. Desperta, igreja. E nós estamos nesses 12 propósitos, e o primeiro propósito foi justamente a união, porque se nós não estivermos unidos, nós não vamos experimentar as maravilhas que o Senhor tem guardado para a sua igreja. Não existe igreja top, igreja fraca. Não, nós somos uma só igreja, um só Espírito e um só Senhor. E esse Senhor é o Senhor dos exércitos. Aleluias. Nós não somos rivais, irmãos. Os rivais, eles esperam o outro cair. Eles almejam que o outro caia. Eles olham para o time adversário e eles torcem que o melhor jogador dele fique ferido. Para que quando houver o confronto, ele já comece com vantagem. Mas nós que somos chamados por Cristo, nós oramos e intercedemos pelo outro, porque nós sabemos que o Senhor tem poder de levantar, o Senhor tem poder de restaurar, o Senhor tem poder de reconstruir.
Então nós não somos adversários, nós somos uma igreja. Aleluias. Nós temos essa convicção. Romanos capítulo 12, verso 12 diz assim: alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação e perseverai na oração. A oração, ela deve perseverar. Nós precisamos perseverar na oração. A palavra perseverar é persistir, mesmo que as coisas pareçam que tudo está dando errado, mas persista, persevere, não abra o pé, não volte para trás, continue firme na oração, porque através da oração é que nós vamos receber a vitória. E esse elemento tinha na igreja de Atos Apóstolos, porque eles oravam, irmãos, eles oravam, e oravam muito. Eles estavam em oração quando eles receberam a promessa. Muitos estão querendo receber promessa, mas não ora. Deus está dizendo: comece a orar, comece a clamar, se prepare para que o Senhor tem para dar para você. Deus não vai dar nada para você e pegar você despreparado. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Outro elemento que havia na igreja de Atos Apóstolos era a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Por isso o texto começa dizendo assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos. Havia palavra, irmãos. É necessário que nós demos mais, cada dia mais ouvido para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é sustento em tempo de crise, de guerra. Se você tiver a palavra no teu coração, você não vai desanimar, você não vai parar, porque há uma palavra de Deus. Aleluias! Há uma palavra de Deus para o teu coração. Aleluias! Aleluias! Precisamos estar atentos para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ter prioridade em nossos cultos. A palavra de Deus, ela tem que ser estudada, memorizada. Nós precisamos comê-la como um banquete. Sabe aquele banquete que você senta e fala: eu não quero mais que acabe. É tão gostoso desfrutar, irmão. E você começa a comer devagarzinho, porque você não quer que acabe e você não quer ficar enfadado, cheio. Então você saboreia devagarzinho. Nós precisamos saborear a santa e poderosa palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Está deprimido? Leia a palavra. Está triste? Leia a palavra. Está desesperado? Leia a palavra. Está feliz? Leia a palavra, porque assim diz a Escritura que ela é viva, ela produz, ela não está parada, irmãos. Ela está em movimento. Aleluia. A palavra dizer viva quer dizer isso, ela está em movimento. Ela não para, ela se move dentro de nós. E quando a palavra se move dentro de nós, coisas que estão lá no oculto, coisas que estão guardadas, ela começa a ser colocada para fora. Aleluias. Muitas vezes você está pregando e você não vê nenhum gesto, você não vê ninguém rodando, você não vê ninguém pulando, mas você vê as pessoas derramando lágrima, porque a palavra de Deus, ela está trazendo uma mudança profunda. A palavra de Deus está trazendo mágoas antigas, coisas que estão lá guardadas, coisas que nós muitas vezes guardamos dos nossos filhos, das nossas esposas, coisas que só nós sabemos. Ele sabe, e a palavra, ela pode revelar isto. Porque ela é eficaz, ou seja, a palavra eficaz, diz assim, ela traz resultado. Aleluia. Muitas vezes você toma um remédio, o remédio não traz resultado. Você faz tudo, não traz, mas a palavra não. O texto está dizendo que ela é viva e eficaz. Aleluia.
Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas uma coisa eu sei, a palavra de Deus está se movendo nesta noite aqui em nossas vidas, a palavra de Deus está movendo dentro de nós. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é uma ferramenta indispensável. É uma ferramenta, irmãos. E você sabe muito bem disso. Para você lidar com uma ferramenta, você tem que conhecer a ferramenta. Tem ferramenta que, se eu olhar para o nosso irmão Val, ele sabe manusear, e eu não sei, porque eu nunca peguei a ferramenta. Eu não tenho intimidade com a ferramenta. A palavra de Deus, ela é indispensável. Se tem alguém magoado, se o casamento não está bom, palavra de Deus. Ah, mas eu estou em conflito com a minha filha, palavra de Deus. Porque ela é a ferramenta indispensável para ser usada. Aleluias! Então nós precisamos começar a ter intimidade com essa ferramenta. Porque a ferramenta, ela tanto constrói como ela destrói. Um exemplo, o martelo. O martelo, ele constrói também, destrói. O serrote constrói também, destrói. E assim por diante. Mas nessa noite é que Deus está usando a ferramenta para construir. E o que Deus está construindo aqui não é para amanhã, nem para depois da manhã. O que Deus constrói através da palavra é para a eternidade. Aleluia! E aonde você estiver, esta palavra vai estar no teu coração. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Glórias a Deus. A palavra de Deus, esta ferramenta é indispensável. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça. Tem que ter palavra, irmão. Tem que ter palavra. Se a igreja é avivada, tem que ter palavra. Eu participei alguns momentos da minha vida, no nosso começo de ministério, e nós não entendíamos. E nós dirigimos uma igreja, que a igreja era interessante. O fogo só caía na hora do louvor. Aí na hora da palavra o camarada ia tomar água, o camarada ia para o banheiro. E eu comecei a ver aquilo. E tinha que ser tipo forró, irmão, senão o Espírito Santo não operava. Tinha que ser a batucada. Aí sim, eu falei, meu Deus. Daí na hora da mensagem, a hora boa da palavra, não menosprezando, eu não sou contra ritmo, mas estou dizendo algumas coisas. E aí começava, saía um, saía outro jovem, aí o pregador muitas vezes ficava sozinho pregando a palavra. Eu falei, meu Deus, mas quem traz o avivamento justamente é a palavra. Quem edifica a igreja justamente é a palavra. Quem ensina justamente a palavra. E aí um dia cheio do Espírito Santo eu comecei a pregar. Quando alguém se movimentou para falar, ninguém sai. Ninguém sai. E hoje não vai tocar esse louvor não. Quero todos os músicos parados quietinhos aí. E o Espírito Santo vai operar maravilhas aqui, porque eu creio no poder que emana da palavra. E aí nós começamos a pregar a palavra, e aí nós começamos a ver Deus operar, e aí começou a movimentar as águas, aí os irmãos começam a falar, agora sim, agora a igreja está entendendo, porque a palavra, ela é insubstituível. O teatro é bom, é maravilhoso, peça é maravilhosa, mas nada substitui a palavra de Deus. O louvor bem tocado é glorioso, é maravilhoso. Os cantores são tudo de Deus, é tudo maravilha. Mas nada substitui a palavra de Deus. Nada pode tirar a palavra de Deus de evidência. E ai daqueles que tiram, irmãos. Ai daqueles que tiram, estão perecendo. Eu vou correr para encerrar, pois o tempo já voou. O terceiro elemento era o temor. Nós vemos uma igreja que tinha temor, irmão, de Deus aqui. Eles temiam. E a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então eles temiam. Ainda mais que eles estavam vendo que o Espírito Santo estava administrando a igreja, o Espírito Santo estava ali gerenciando a igreja.
E então eles temiam muito, então eles iam para o culto, eles não iam de qualquer jeito. Eles tinham uma reverência. Deus está falando. Nós estamos reunidos no nome de Jesus. Então eles tinham uma reverência muito grande. E o temor é algo interessante, porque o temor não é ter medo, irmão. O temor é diferente. O temor é você saber que você está adorando um Deus todo-poderoso. E Ele é digno de ser honrado, respeitado. Aleluias. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Salmo 5, verso 7. Mas eu, pela grandeza da tua misericórdia, entrarei na tua casa em teu temor e me inclinarei para o teu santo templo. Aleluia. Tenha temor. Então a igreja de Atos Apóstolos era uma igreja que tinha temor. Não adiantava você tentar mentir para o Espírito Santo lá, que o Espírito Santo revelava. Temor. Nós temos que ter temor, irmãos. Hoje muitas vezes nós vemos uma geração cheia de mimimi. Todo mundo sabe tudo, tem muita gente sabendo muita coisa, irmãos. Palavra é o que mais tem. Hoje está vivendo, não tem, hoje está vivendo, como pode dizer, uma abundância de palavra. Tem pregador de tudo quanto é tipo seu, que faz chorar, que faz rir, que faz pular, que faz ficar desesperado, que você não vê a hora do cara entregar o microfone, tem de tudo hoje. O que você quiser, você acha. Mas agora, Deus está atrás de uma geração que vive o que prega. Esta geração é que Jesus vai vir buscar. E a Bíblia fala que aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, ele é semelhante àquele que construiu a sua casa na areia. Qualquer ventinho vai embora. E aí você vê esse monte de besterol aí esparramado. Pessoal usando amuletos em cima do púlpito, e eu usando conversa e fazendo aquela bagunça toda. E aí você vê que uma igreja, uma geração que não conhece a palavra, porque nós mesmos rejeitamos muitas vezes. E nós mesmos ficamos confundidos. Mas nessa noite o Senhor tem falado conosco sobre isso. Para nós ficarmos atentos a esse elemento chamado temor. Nós precisamos temer a Deus, irmãos. Nós precisamos melhorar o nosso culto. Nós precisamos melhorar. Está muito bagunçado o negócio. Eu estou falando de nível de igreja aqui, Brasil para Cristo, mas estou falando de nível de igreja no geral. Então nós precisamos melhorar. E o último elemento que havia na igreja era a santidade. A igreja de Atos Apóstolos era santa. Era uma igreja que buscava a santidade. E nós vamos buscar a santidade, irmãos, a qualquer preço. Nós precisamos amar a santidade, porque a santidade tem que fazer parte da nossa identificação. Nós somos identificados pela santidade, que não vem de nós. Nós somos justificados. Nós pecadores que somos, falhos que somos. Todo mundo é ex alguma coisa. Se alguém vai dizer, eu não sou ex nada, você é um ex-pecador. Porque a Bíblia diz que todos os homens pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Mas o grande amor de Jesus me alcançou, te alcançou. O grande amor de Jesus alcançou toda esta humanidade. O grande amor de Jesus alcançou toda a nossa nação. Ah, como é bom estar na tua presença, Senhor. Se coloque em pé. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purificamos de todas as impurezas, tanto da carne como do espírito, e aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Eu quero que você em casa, onde você está na sala agora, os irmãos que estão aqui presentes, abaixe sua cabeça, faça uma oração. Uma oração inteligente. Peça para que o Senhor venha falar contigo cada dia mais e mais. Que o Senhor venha despertar as igrejas. Que o Senhor venha despertar os obreiros, os cooperadores,
porque nós estamos vivendo últimos dias na face da terra. Deus querido, nesta hora, Pai, eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre as pessoas que estão no seu lar assistindo, Pai, este culto. Pai querido, que esta palavra possa ter tocado cada coração, cada família. Pai querido, abençoa os irmãos que estão presentes aqui, Senhor, também. Abençoa, Pai, todo o nosso ministério Brasil para Cristo, ó Pai. Senhor, responde os nossos 12 dias, ó Pai, de oração, de clamor. Pai querido, nós estamos todo dia orando, Pai, por esta igreja que aqui está. Nós estamos clamando, Pai querido, pelas congregações, pelos pastores, pelos diáconos, pelas famílias, pelos ministérios, pelos levitas, ó Pai, pelos jovens, Senhor. Nós estamos num clamor, ó Pai, e nós sabemos que ao final, Senhor, desses 12 dias, nós temos, Senhor, a certeza que a história da tua igreja vai mudar, Senhor. Pai, eu agradeço essa rica oportunidade nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sentais só por mais um minutinho.